E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Estúdio com o Autor, né? Vamos lá? Hoje a gente vai analisar o capítulo 10. Vamos ler juntos aqui o capítulo 10. Eu vou esperando vocês entrarem, daqui a pouco eu fecho os comentários, né? Assim que eu tenho feito. Enfim, estou esperando aí o pessoal ir chegando. Hoje o capítulo 10, ele começa aqui na página 663, tá? Então, quem está com o manual na mão, abre aí na página 663, que a gente vai começar. Lembrando que, como todas as vezes que a gente faz a nossa live, eu vou disponibilizar ao final da live um código, né? Um cupom de desconto, Mateus com TH 2020, tudo maiúsculo, Mateus 2020. Ele vai valer das 8 às 9 horas, tá? Então das 20 às 21, somente uma horinha o cupom de desconto vai estar válido, tá? Hoje eu também tenho um cupom de desconto para as isoladas do Aprenda. Dê uma olhadinha no Aprenda, aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Eu tenho uma isolada completa de administrativo, uma isolada de licitações e contratos, uma de improbidade e uma tratando de pareceres, tá? Então, a parte específica de pareceres, teoria e prática, tá? Então, quem tiver interesse, tem um cupom de desconto para qualquer isolada do Aprenda, Mateus 10, maiúsculo, né, com TH, Mateus 10, para vocês que estão aqui na live. Estou na página 663, tratando de serviços públicos, capítulo 10. Vem comigo. Vamos começar. Primeiro, a primeira página trata do conceito, né? A 663 e a 664, traz o conceito de serviço público, que é o conceito mais atual de todos, né? Então, não, as lives triplas não acabaram, a gente só precisa ver quando é que vai retomar. Tivemos aí vários probleminhas, mas vamos ver, ou na próxima semana ou na outra a gente vai retomar, eu vou deixar vocês saberem disso, fiquem tranquilos. Agora eu vou acabar aqui os comentários, como a gente faz sempre, e vamos começar a nossa análise. Na página 664, como eu disse a vocês, a gente tem primeiramente o conceito moderno de serviços públicos, né? Não é toda atividade do Estado na busca do interesse público, não. O conceito mais moderno define que serviços públicos são aqueles que cumprem 3 elementos. O substrato material, ou seja, o serviço público é uma comodidade ou utilidade material prestada ao particular de forma contínua. O trato formal, que é a ideia de que o serviço público ele deve ser prestado sob o regime de direito público. E o elemento subjetivo, o serviço deve ser prestado pelo Estado. Claro que ele pode ser prestado de forma direta ou indireta pelo Estado, né? Então, a ideia é de que se trata de uma comodidade ou utilidade material prestada sob o regime de direito público e prestada pelo Estado direta ou indiretamente. Na página 665 em diante, a gente começa a tratar dos princípios. Eu queria lembrar vocês aqui 3 princípios relevantes, não vou conseguir falar de todos, então eu queria falar de 3 princípios importantes. Primeiro, na página 666, 666, nós temos o princípio da modicidade ou modicidade das tarifas. O serviço público deve ser prestado com as tarifas mais módicas possíveis, né? Inclusive, nessa busca de tarifas mais baixas para o usuário, que inclusive se você presta um serviço muito caro, ele fica direcionado para as camadas mais favorecidas da população. Então, o serviço deve ser prestado a custo baixo, com tarifas módicas dentro dos limites do possível. E aí, nessa página 666, eu digo a vocês que nessa busca da prestação do serviço a custo baixo, né, com tarifas módicas, a concessionária, nas concessões, podem prever fontes alternativas de receita. Então, eu falo do artigo 11 da 8987, que regulamenta essa possibilidade da concessionária buscar fontes alternativas de receita como forma de reduzir o valor da tarifa. Então, para garantir esse princípio da modicidade das tarifas, o usuário pode buscar fontes, a concessionária, pode buscar fontes alternativas de receita. Com isso, ela reduz a tarifa do usuário sem atingir o lucro dela, né? Então, a empresa de ônibus, que além de cobrar a tarifa do usuário, coloca uma propaganda no fundo do ônibus e assim por diante.
O segundo princípio que eu queria conversar é o princípio da atualidade. Ele está logo depois, na página 667, atualidade, também chamado de adaptabilidade. Pessoal, o serviço público deve se modernizar. Então, o prestador do serviço tem que se adaptar às técnicas mais modernas de prestação desse serviço. Não dá para prestar o serviço público obsoleto, né? Ultrapassado. E o princípio, na página 668, que é o princípio da continuidade. Em relação ao princípio da continuidade, algumas ressalvas são feitas para ele. Primeiro, o 2.8.1 aqui na página 668 fala da greve dos agentes públicos, né? Que não pode ser absoluta, o direito de greve tem que respeitar algumas regras, justamente para evitar a descontinuidade na prestação do serviço. Então, essa greve de agentes públicos é possível desde que não sejam militares e nem policiais civis. Eu botei aqui na 669 o número do RESP, né? Na verdade um agravo em recurso, que é o 654432, e nesse recurso o STF chegou à conclusão que os militares não têm direito de greve, né? Artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, e por analogia aos militares, os policiais civis também não têm direito de greve. Então, a vedação de greve dos militares se estende aos policiais civis, é o que está aqui nessa página 669, inclusive com o julgado. Depois, eu vou adiante para dizer a vocês que o direito de greve, ele pode gerar, estou na página 671, um julgado muito importante de 2016, que está até azul aqui no livro, tá? Ó, página 671, esse pedacinho aqui, embaixo do julgado, que diz que a greve, ela não enseja o direito à remuneração pelo dia parado ao servidor grevista, né? Então, o servidor faz greve, seguindo lá as regras da Lei Geral de Greve, até que venha a lei específica, e esse servidor, no dia da greve, não tem direito à remuneração pelo dia parado, salvo quando a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração. Então, se a greve decorrer de uma conduta ilícita, é possível sim que haja essa restrição ao direito de greve, tá? Aí, a página 672 vem tratar do inadimplemento do usuário. E aí, lembro a vocês que o próprio artigo 6º, parágrafo 3º, que está aqui na página, fala da possibilidade de interrupção, desde que haja um prévio aviso, ou desde que haja uma situação de urgência, por questões de ordem técnica ou inadimplemento do usuário. Dê uma lida aqui nessa página 672 e 673, porque eu vou pular para a concessão. E aí, quando eu entro nos tópicos de concessão, eu estou na página 681, tá? Pulei a parte de classificação. Você não vai pular, porque você tem que estudar. Mas eu tenho meia horinha para fazer a leitura do capítulo. Então essa parte aqui que trata dos serviços uti-singulo, uti-universe, dos serviços próprios e impróprios, essa classificação ela é cobrada com menos intensidade do que os contratos de concessão e PPPs. Então eu vou focar aqui neles, inclusive os consórcios públicos, né? Então, a página 681 começa o contrato de concessão. E aí nessa própria página eu já explico na 681 que a concessão de serviço público é um contrato que segue uma lógica bem simples. A administração contrata uma empresa, a empresa presta um determinado serviço e é remunerada pelo usuário desse serviço. Então, nos contratos de concessão, a empresa concessionária, quase que cai meu celular, a empresa concessionária é remunerada explorando o serviço concedido. Então ela se remunera cobrando tarifa dos usuários e também por meio das chamadas fontes alternativas de receita, né? Mas é a empresa quem vai explorar o serviço concedido como forma de remuneração. Nesses contratos de concessão, quem paga a empresa concessionária a princípio não é a administração, né? Quem paga é o usuário do serviço, é a exploração do serviço público delegado a ela. Aí, ainda na página 682, eu digo a vocês que a concessão de serviço público pode ser simples
ou precedida de obra, né? Então, na concessão simples, a administração contrata a empresa presta o serviço e se remunera cobrando do usuário, explorando o serviço concedido. Na concessão precedida de obra, a regra inicial é a mesma. Contrata a empresa, ela presta o serviço. A diferença é que antes de ela prestar o serviço, ela vai ter que executar uma obra necessária à prestação desse serviço. Então, nesse contrato de concessão de serviço precedido de obra, eu posso imaginar que se contrate uma empresa para executar a obra do metrô, essa empresa vai prestar o serviço e depois ela vai cobrar do usuário. Ou seja, ela vai cobrar explorando o serviço de transporte decorrente daquela obra. Então ela investe, executa a obra e depois ela vai prestar o serviço decorrente da obra como forma de remuneração. E aí ela vai amortizar os investimentos que ela fez e além de amortizar os investimentos, ela vai buscar o lucro dela também, tá? Daí eu explico, né, que nós temos sempre a concorrência obrigatória e o 6.1 vai começando a explicar quem é o poder concedente e todas as obrigações e direitos do poder concedente, tá? Então dá uma lida na 683, ele é texto de lei, mas cai bastante em prova. Ele tem o poder de regulamentar o serviço, aplicar as penalidades regulamentares, extinguir a concessão, né, encampação ou caducidade, né, a gente vai falar isso aqui, intervir na concessão quando houver necessidade de concessão efetivamente, tá? Então aqui as regras básicas. A concessionária, ela é sempre ou uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Página 685, item 6.2. Tá? Então, a concessionária de serviço público não pode ser pessoa física. A lei estabelece que a concessionária vai ser ou pessoa jurídica ou consórcio de empresas, né? E aí também a gente vai colocar aqui os direitos e obrigações dessa concessionária. Depois a gente vai tratar aqui dos usuários do serviço. Então, quais são os direitos desses usuários e tudo mais. O procedimento licitatório, aqui tem um ponto importante no procedimento licitatório. O que acontece? A Lei 8987 exige a concorrência, na página 688. Ela exige a concorrência, né? Nos contratos de concessão, a modalidade licitatória obrigatória é a concorrência. No entanto, logo no iniciozinho aqui eu já explico que o artigo 18A da Lei 8987, ele, ao tratar da concorrência na concessão, diz que o edital da concorrência pode prever uma inversão nas fases de habilitação e classificação. Está aqui, ó. O item 6.4 da página 688 tem primeiro parágrafo, segundo, terceiro. No terceiro parágrafo desse item 6.4, página 688, eu vou explicar a vocês isso, né? O edital, a lei, ela não inverte as fases, mas a lei diz que nos contratos de concessão, o edital da concorrência para a concessão de serviço público pode prever a inversão nas fases de habilitação e classificação. E aí, primeiro serão classificadas as propostas para depois habilitar o licitante vencedor. Vai ser uma concorrência bem parecida com o pregão, tá? Cuidado, porque a lei não inverte nada. A lei permite que para contratos de concessão, o edital da concorrência determine essa inversão das fases, tá? Beleza. Aí, ainda no item 6.4, ele vai mostrando quais são os tipos de licitação. Aqui, a gente não usa menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance, tá? Não vamos usar os tipos de licitação da 8666. Os tipos de licitação estão aqui. Menor tarifa do serviço público, maior oferta, a combinação desses dois, melhor proposta técnica. Então, ele traz outros critérios de escolha do vencedor que não aqueles da 8666, né? Aí, a página 691, que aí vai entrar no contrato. Aí o item 6.6 trata da intervenção na concessionária, página 691. É um tema que cai muito nas provas em geral e que acaba sendo relevante. O que acontece? A lei diz que, havendo indícios
de irregularidades na empresa concessionária. Então, existem indícios de que essa empresa concessionária esteja irregular. Nesses casos, o poder público pode decretar a intervenção na empresa concessionária. Exatamente. Por meio de um decreto mesmo, um ato do chefe do executivo, ele afasta o dirigente da empresa e no lugar desse dirigente da empresa ele coloca um agente público, que é o interventor, tá? Então, o agente público, que é o interventor, vai ficar responsável por gerir esse contrato de concessão durante todo o período da intervenção. E aí tem um aspecto interessante aqui que eu trato acerca dos prazos. Da página 691 para 692 eu vou explicando que depois de decretada a intervenção, a administração tem até 30 dias para instaurar um processo administrativo, né, para apurar as irregularidades. E depois de instaurado esse processo, ele deve durar no máximo 180 dias. Então a intervenção toda, ela pode durar até 210 dias. 30 para instaurar o processo administrativo e mais 180 dias para que esse processo seja concluído, tá? Então, são os dois prazos. De vez em quando eles botam na prova assim, só para você entender, o que não está no livro aqui não. Não é possível se decretar a intervenção na empresa concessionária sem que haja um prévio processo administrativo com ampla defesa. Na verdade, não é prévio, é posterior, né? Primeiro se decreta a intervenção, depois, em no máximo 30 dias, vai ter que se instaurar o processo administrativo para apurar as irregularidades. Então, não é um prévio, é um posterior processo administrativo, 30 dias após decretada a intervenção, tá? Daí ele vem falar sobre arbitragem, esse item 6.8, tome cuidado, é o artigo 23A, vale só pontuar que nos contratos de concessão se admitem formas privadas de solução de controvérsias, inclusive arbitragem. E eu queria pular aqui para PPPs. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele fala da extinção, pessoal, dos contratos. Eu queria lembrar da encampação e da caducidade na página 697. Então, a página 697 faz essa diferença, né? São as hipóteses de extinção do contrato de concessão por iniciativa do poder concedente. Seria uma rescisão unilateral desses contratos. E aí eu explico que a encampação ocorre quando não há mais interesse público na manutenção do contrato. Ela depende de lei e de processo administrativo, em que se assegure a ampla defesa. Então, nessa encampação, qualquer dano vai ter que ser indenizado porque a empresa concessionária não deu causa. A extinção do contrato se dá por motivo de interesse público. Já a caducidade não. É uma rescisão unilateral por inadimplemento da concessionária. Também vai ter que se respeitar o contraditório e a ampla defesa, né, em um processo administrativo, mas na caducidade, a concessionária deu causa a essa extinção, então ela não vai ser indenizada. Então, encampação, rescisão unilateral por interesse público nos contratos de concessão. Caducidade é quando a rescisão ocorre por inadimplemento, isso está aqui na página 697, dentre outras hipóteses de extinção do contrato. Aí a 698 começa tratando das PPPs, né? É porque é o seguinte, PPP nada mais é do que concessão de serviço público. Então, parcerias público-privadas, ou PPPs, são duas novas espécies de contratos de concessão. Sempre que você pensar em PPP, vai pensar em concessões especiais. A Lei 8987 trata das concessões comuns, simples ou precedida de obra, mas sempre concessões comuns. A Lei 11.079, que é a lei das PPPs, ela trata das concessões especiais, tá? E aí, essas concessões especiais podem ser de duas espécies. Página 700, concessão patrocinada e concessão administrativa. Tem até um QR Code aqui para vocês, que vai deixar bem simples de você entender a diferença da concessão patrocinada para administrativa, tá? Mas eu vou explicar, mesmo com o QR Code aqui, rapidamente. Na concessão patrocinada, a administração contrata a empresa presta o serviço, cobra as tarifas do usuário, mas adicionalmente à tarifa do usuário, essa empresa recebe também uma remuneração do Estado.
Então, isso é uma concessão patrocinada. A empresa recebe uma remuneração do Estado além das tarifas cobradas do usuário. Isso é uma forma de garantir o princípio da modicidade. Então, o Estado, né, o parceiro público, patrocina o contrato de PPP e ele paga também a empresa concessionária. A lei diz que, a não ser que haja lei específica dispondo em contrário, está na página 700 isso. O máximo que a administração pode pagar à empresa, ao parceiro privado, é até 70% da remuneração dela. Pelo menos 30% esse parceiro privado deve ganhar cobrando dos usuários. Então o máximo da administração é 70%, a não ser que haja lei específica dispondo em contrário. A concessão administrativa, ela trata de situações diferentes, em que o Estado contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, mas o usuário é a própria administração. E aí, como a própria administração é a usuária direta ou indireta do serviço, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas, tá? Lembrando que nesses casos, a empresa concessionária vai prestar o serviço para o próprio Estado. Então a gente tem algumas críticas aqui do Celso Antônio, até coloquei, mas na prática a concessão administrativa vem sendo feita. Presídio, a administração contrata a empresa, ela constrói o presídio e vai prestar o serviço penitenciário. Adianta cobrar do preso? Não, o preso vai dizer que está sem dinheiro. Aí nesse caso, quem vai cobrar, na verdade, quem vai pagar, na verdade, não é o preso, mas sim a administração, que é a usuária direta ou indireta desse serviço público prestado, tá? Daí, tem algumas cláusulas importantes na página 701 em relação às PPPs. Vamos anotar rapidinho. Primeiro, ela fala do prazo de vigência, né, que a gente sabe que esses contratos de parceria público-privada devem ser firmados por um prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Então, todo contrato administrativo tem que ter prazo determinado. E nos contratos de PPP, esse prazo determinado, ele não pode ser nem inferior a 5 e nem superior a 35 anos. Tá? Então, a gente tem que ter um prazo que vai variar aí entre 5 e 35 anos nos casos de PPPs. Daí, ele fala Eu vou falar da repartição de risco. Só um minutinho. Eu queria primeiro que você anotasse aí os valores. Gente, cadê? Tá aqui. Não, depois eu vou na ordem aqui. A repartição de riscos, tá? A repartição de riscos é a responsabilidade solidária do Estado pelos danos decorrentes desses contratos de PPP. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho com mais calma. Depois vem as formas de remuneração e tudo mais. E aí, na letra K tem os valores. A lei diz que os contratos de parceria público-privada devem ter valor de, no mínimo, 10 milhões de reais. Tá? Então, logo abaixo da letra K, no mínimo 10 milhões de reais, prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos, regras básicas das PPPs. Depois ele vem a questão do compartilhamento de riscos e de ganhos, é a responsabilidade solidária, tá? Página 703, o parceiro público e o parceiro privado respondem solidariamente pelos danos decorrentes das PPPs. Isso reduz o risco da contratação, porque o Estado, que é uma pessoa solvente, ele entra como garantidor desses contratos. Em razão disso, nesses contratos de PPP, a responsabilidade é solidária, isso reduz o custo também. Então o raciocínio é que compartilham-se os ganhos, compartilham-se os riscos e compartilham-se os ganhos decorrentes da redução do risco, é o que está explicado aqui na página 703, tá? Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha aí nas diretrizes, sociedade de propósito específico na página 709, a sociedade de propósito específico é sempre uma empresa privada que vai gerir esse contrato, e aí vou pular para os consórcios públicos, página 715, eu dei um pulo aqui grande para poder falar de consórcios rapidinho. O consórcio, pessoal, foi criado, página 715, item 10. Foi criado pela Lei 11.107. Então, a Lei 11.107 de 2005, ela trata dos chamados consórcios públicos, que nada mais são
do que uma gestão associada de entes da federação, tá? Eu vou explicar esses consórcios aqui, eu tenho 5 minutinhos, vai dar tempo. Eu quero lembrar vocês que assim que terminar a live, a partir das 20 horas vai estar vigente um cupom de desconto, sempre o mesmo, Mateus 2020, com letra maiúscula. Esse cupom só vale das 20 às 21 horas, tá? Mateus com TH, letra maiúscula 2020. E o cupom para as minhas isoladas do Aprenda, Mateus 10, também com TH, também maiúsculo. O Aprenda está com vários cursos, tá? Eu estou com 4 cursos, aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Dá uma olhadinha. Improbidade, licitações, teoria e prática de pareceres e a isolada completíssima, atualizada. Eu gravei até aulas novas hoje, tá? Vamos lá. Seguinte, quando eu falo de consórcios, os consórcios públicos estão regulamentados no artigo 241, dizendo que eles podem, da Constituição, dizendo que pode haver esse tipo de consórcio. A Lei 11.107, então, explica que o consórcio público é uma gestão associada de entes da federação. Então, União, Estados, municípios, Distrito Federal podem se consorciar para executarem serviços de interesse comum a cada um desses entes. Então, por exemplo, União, Estado da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, como eu disse a vocês, se associam para prestarem serviço de auxílio e defesa às vítimas do semiárido nordestino. Então, a ideia é que no momento que esses entes se consorciam, nasce uma nova pessoa jurídica. O consórcio público, ele tem personalidade jurídica própria. Ele é uma nova pessoa jurídica que não se confunde com nenhum dos entes formadores desse consórcio. O que a gente tem é uma nova pessoa jurídica que pode ser ou uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Se o consórcio for constituído com personalidade jurídica de direito público, aí isso está explicado aqui, deixa eu ver onde é que está aqui, deu exemplo aqui, página 716, né? Se for constituído com personalidade jurídica de direito público, é autarquia. Inclusive está aqui no artigo 41 da Constituição, dizendo as autarquias, inclusive os consórcios públicos. Então, as associações públicas são autarquias associativas. Na verdade, como as autarquias são criadas por lei, e isso está explicado aqui na página 716, na verdade o consórcio se forma assim. Os entes federativos se juntam e celebram um protocolo de intenções, que é a intenção de cada um dos entes consorciados em firmar o consórcio. Depois que eles celebram o protocolo de intenções, eles encaminham esse protocolo de intenções para o seu legislativo, para que o protocolo de intenções seja ratificado por lei. Então, o presidente da República encaminha o protocolo de intenções como projeto de lei para o Congresso Nacional. Cada governador encaminha o protocolo de intenções como para a sua Assembleia como projeto de lei. E aí, quando forem ratificadas as leis, quando forem editadas as leis que ratificam o protocolo de intenções, o consórcio estará formado. Tá? Então a formação do consórcio se dará com a ratificação legal do protocolo de intenções. Tem um ponto importante, meu tempo está acabando, então eu queria falar disso aqui, que é a participação de municípios no consórcio. Tem uma regra que diz, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Não achei. Mas eu vou te dizer, e aí você dá uma olhadinha. Aqui já achei. Não achei não. O município, a União, ela só pode participar de um consórcio juntamente com o município se o estado em cujo território que o município está localizado também estiver participando. Então, União e município de Salvador só podem firmar o mesmo acordo, estarem no mesmo consórcio, se o estado da Bahia também estiver participando desse consórcio. É uma limitação legislativa, tá? Então, ele vai trazer aqui algumas regras de consórcio, as regras de contrato de programa. Deem uma olhadinha nessas páginas seguintes. Depois vem o aprofundamento para a prova discursiva, que é o que a gente chama de administração dialógica, né? Estado em rede. E a parte 12 aqui, a 722, é um outro aprofundamento muito interessante, que vai debater essa possibilidade da lei impedir a União e o município de estarem juntos sendo Estado. Se isso seria uma quebra do Pacto Federativo, uma questão mais aprofundada, tá? Então, é isso. Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, a gente se encontra. Lembrando
que o próximo capítulo é um capítulo que vocês odeiam e tem muita preocupação, que é terceiro setor. É o tema da próxima aula da gente, é o capítulo 11. Estudem, vamos estar juntos na próxima quarta-feira, tá bom? Então, a partir das 20 horas, eu já vou botar o cupom de desconto aí, Mateus 2020, no feed, e ele vai estar disponível para vocês. Também acessem aprenda.com.br/Mateus Carvalho e se interessem lá pelos cursos que estão muito legais, tá bom? Valeu, pessoal!